boa tarde. Estamos começando mais um programa Beto Madeira aqui na TV Sul. Como combinado com você, todas as quintas-feiras, o nosso convidado aqui às 4 da tarde é o João Paulo Teixeira, comunitário da Frente Brasil Popular. Hoje nós vamos falar sobre a trajetória do João nos movimentos comunitários, isso mesmo. Como se passou toda a sua trajetória? Boa tarde, João. Boa tarde, Beto. Boa tarde, Ali. Boa tarde todo o pessoal que acompanha a gente nesse programa. Como começou? A gente, Beto, começou a luta comunitária. Eu diria assim que começamos basicamente a partir da avaliação ou da reflexão evangélica. Eu, aos 19 anos, até os 19 anos, era um jovem comum, né? Como a grande maioria, brincava, ia a festas, tinha o meu trabalho, tinha minhas ocupações, mas levava uma vida comum. Aos 19 anos eu participei de um encontro da Pastoral da Juventude e a partir daquele encontro eu passei a ter um olhar diferente para o mundo. Eu passei a ver o mundo de maneira diferente, não era mais a mesma pessoa, o olhar era outro. E a partir daquele encontro, eu meio que assumi compromissos, assim, de também assumir compromissos junto, né, à sociedade, no sentido de ser um agente transformador, né, de ter uma postura de atuação e de intervenção que pudesse estar contribuindo na transformação daquela sociedade. Uma sociedade que, como hoje, né, também naquela época, 40 anos atrás, tinha muitos problemas, tinha muitas dificuldades e que sentia a necessidade de homens e de mulheres, né, que pudessem fazer a diferença. Então, a partir da igreja, a partir da reflexão do Evangelho, nas reuniões de grupos de jovens e tal, as ideias foram amadurecendo, a gente foi ficando mais preparado, né, teologicamente, conseguíamos assim fazer uma leitura mais madura, mais crítica da nossa sociedade. Foi daí onde surgiu a ideia de a gente, ao invés de ficar atuando só dentro dos grupos de jovens, porque naquele período, lá no final dos anos 70, 77, 78, 79, 80, e nos inícios dos anos 80 também, havia muito assim uma prática, um comportamento dos grupos atuarem dentro dos próprios grupos, entre quatro paredes, né? E nós começamos daí fazer uma reflexão para que a gente saísse de dentro daquelas quatro paredes e a gente pudesse ir ao encontro das pessoas, principalmente das pessoas que passavam por algum tipo de dificuldade naquele período. Já existia a pastoral operária? Já estava nascendo a pastoral operária, a pastoral da terra, a pastoral carcerária, essas pastorais sociais todas, né, começaram a surgir a partir ali do final da década de 70 e início da década de 80. Foi nesse período que a igreja ela começa a se voltar, a igreja na América Latina toda, né? Pastoral da Juventude, né? Isso, Pastoral da Juventude. Até, principalmente no Norte e Nordeste, havia um movimento assim, muito forte da Pastoral da Juventude do meio popular, né? Esse era o termo que, inclusive, era usado para a Pastoral de Juventude daquela época. E é um papo muito bom, viu, gente? Você, se tem curiosidade assim de conhecer a história, né, e saber assim como é que as coisas se deram, como é que as coisas foram se desenrolando, né? A evolução assim da luta, do engajamento pela transformação do país, pela transformação até da América Latina, a Igreja Católica e parte de outras igrejas evangélicas, né, como a Igreja Batista, a Igreja Luterana, se não tanto aqui no sul do Brasil, mas em várias regiões do Brasil, no Sudeste, no Nordeste, até em parte do Norte do Brasil, haviam e há igrejas evangélicas que têm um compromisso muito forte com a atuação dos seus membros de igreja na luta social, né? Não necessariamente na luta política partidária, mas uma participação na vida social do país, né? Intervindo e contribuindo, inclusive, politicamente, sem ser
partidariamente, né, sem estar vinculado a partidos políticos. Então nós aqui em Criciúma e na região, na época a nossa diocese era a diocese de Tubarão, a nossa igreja, através do bispo, através dos padres, de uma boa parte dos padres, orientavam a gente nesse sentido, para que o cristão leigo que tivesse vocação para atuar junto às comunidades, que fizesse isso, né, que tomassem a iniciativa, né, de ir ao encontro dos irmãos que estavam nas comunidades e tal, para poder estender a mão, para poder contribuir, para fazer a caminhada junto com essas pessoas, né, nas comunidades, principalmente nas comunidades de periferia, onde sempre há um nível de carência, de necessidade maior das pessoas. Porque, infelizmente, vivemos numa sociedade centralizadora, onde privilegia poucos, né, muito poucos, em prejuízo da grande maioria. Infelizmente, é assim que funciona, né? Não é que a gente queira isso, ou que a gente esteja oferecendo uma crítica a um sistema político, econômico. Não, é assim, né? Nós vivemos numa sociedade piramidal, onde um grupo muito pequeno vive no topo da pirâmide e a grande maioria da sociedade convive na base dessa pirâmide. É assim que funciona. E não vai ajudar em nada a gente negar essa realidade. A gente aceita essa realidade tal como ela é, seja com que estão em cima, seja com que estão no meio ou que estão embaixo, ou a gente faz a leitura dessa situação e resolve se colocar como agente transformador dessa situação, para que essa pirâmide possa diminuir a distância do cume até a sua base, né, numa distância menor possível, né, que essa distância seja a menor possível. E é preciso ser com intervenção das classes, porque uma não vai compreender a outra, né, João? Exatamente. Principalmente a classe dominante, ou seja, os mais ricos, eles não entendem, eles não conseguem compreender porque não viveram a situação de precariedade, não vão compreender a situação que os mais pobres eles vivem, não vão compreender. Por isso que é importante fazer com que eles compreendam isso, seja de uma forma mais pacífica ou até muitas vezes com reivindicação, com movimentos comunitários nas ruas, com um trabalho mais efetivo nas comunidades, nos movimentos populares de uma forma geral. Porque o ser humano é um ser de hábito, né, João? Então, quem está habituado a viver num patamar de vida, ele não consegue chegar a outro patamar. Para eles é todos iguais. Só que eles não conseguem compreender por que os mais pobres sofrem mais, porque eles não vivem isso. Seria isso, João? Exatamente isso. Existe uma parcela da sociedade que sequer sabe, faz ideia do que seja chegar no final do mês e ter que pagar a conta de água, a conta de luz, né, o plano do telefone, né, a farmácia, o mercado. Tem gente que não sabe o que é isso. São poucas pessoas que não sabem o que é isso, mas há no Brasil uma casta de privilegiados, de pessoas que historicamente sempre se deram muito bem, por herança, né, ou por força política, né, por força econômica, nunca precisaram, né, ter esse tipo de preocupações. Ao passo que a gente, ontem mesmo eu e a Sônia estava fazendo visita a um dos conhecidos da gente, uma família conhecida da gente, e aí tem duas crianças naquela família. E aí o pai, né, o vô, no caso, estava fazendo queixas, assim, demonstrando assim, preocupações, né, em relação às dificuldades, né, o trabalho, a pouca renda, esse tipo de coisa. Mas um fato assim que me chamou a atenção foi quando ele disse que o bicho pega mesmo, né? Ele não usou essa linguagem, né? Mas ele disse que a coisa arrepia mesmo, é quando uma das crianças fica doente, né? Quando a criança fica doente, aí é complicado, porque não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro para dar a volta, né? Para resolver aquela situação de instabilidade, de saúde e tal, de um neném, né? Quantas pessoas, né, a gente sabe que não vivem esse tipo de problema. Agora, a maioria da sociedade passa por essas dificuldades, né? A hora que aparece a doença, até o deslocamento, né, do seu domicílio até um pronto-socorro, até uma unidade de saúde,
né? Dependendo da hora, por exemplo, for à noite, for à madrugada, tem dificuldade, que daí depende já de vizinhos que tenham carro. Eu estou falando do beabá da existência humana, né, nas comunidades. E essa realidade de hoje, ela já perdura né, eu diria até por centenas de anos no Brasil, né, porque a grande maioria da sociedade sempre viveu com dificuldades assim razoáveis, né? E o que deixa a gente assim chateado com essa história toda é que porque se a gente morasse em um país onde os recursos naturais do nosso país fossem recursos característicos a outros tantos que a gente conhece, onde a terra é infértil, onde não tem água, onde o ambiente não é adequado para a existência humana, tudo bem. Mas agora no Brasil, né, um país com essa riqueza toda, com essas potencialidades naturais todas à nossa disposição, e um exército infinito de homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças, né, viverem em dificuldades extremas, como a gente vive, pelo simples fato de a gente ter que se curvar numa sociedade dividida em classes, onde 1% dessa sociedade tem que sugar até a última gota de sangue tudo que pode, né, do conjunto dos trabalhadores, das trabalhadoras e da sociedade. Não, isso não está certo. E aí é por conta disso que, à luz do Evangelho, lá atrás, nos inícios dos anos 80, a gente se engajou. Eu, por exemplo, morava no centro da cidade, sou filho, né, de uma família de classe média, conversei com a minha família naquela época, né, eles não entenderam direito. A minha mãe disse: mas João, mas o filho pode ajudar daqui, não precisa sair de casa para ajudar alguém, né? Mas não, a orientação que a gente recebia assim por vocação, por indicação, né, da tarefa, da missão da gente, era de ir para uma comunidade mesmo, estar numa comunidade, morar numa comunidade. E foi o que eu fiz. Eu saí então do meu conforto e fui morar numa comunidade, né, que era uma favela, um lugar assim bastante difícil. Não tinha água, Beto, água potável, não tinha luz, não tinha estrada, não tinha ônibus, não tinha nada. O que havia lá era um monte de gente, muito pobres, vivendo em condições assim, bastante irregular. Nós fazíamos, quando começou a Vila Manaus, que deu início assim, à ocupação daquela área, que era uma área destinada à construção de indústria, mas o prefeito da época resolveu dar de presente para alguns cabos eleitorais que apoiavam um dos seus candidatos a deputado, resolveu dar alguns terrenos daquela área industrial para alguns dos cabos eleitorais. As pessoas, sabendo que o prefeito estava dando terra, não deu outra, né? Ocupou toda a área. Quem invadir invadir aquilo que não é seu, né? Seu. Agora, ocupar é o quê? É tomar posse daquilo que é direito, que é seu direito, né? Pois se o prefeito tem o direito de colocar uma área pública, né, e distribuir para alguns cabos eleitorais, por que a população que não tem onde morar não podia então fazer a mesma ocupação e ocupar o resto dos lotes, né? E foi isso que aconteceu. O início da Vila Manaus, ela se dá dessa forma. Só que as pessoas ocuparam os lotes sem a mínima estrutura. E aí eu fui morar lá, nessa situação. Você não precisava morar lá naquela época, né, João? Não, tinha um determinado conforto, se quisesse, né? Não, mas ali havia um pedido né, evangélico, eu diria assim. Sim, e sim. Eu não fui o único, né? Quantas mulheres, quantos homens, jovens, né? Que fizeram isso, né? Quem sabe aqui em Criciúma, aqui na nossa região, eu e mais um ou outro tenha feito isso, né? Mas em regiões outras maiores, regiões metropolitanas, metrópoles como de Porto Alegre, de São Paulo, Curitiba, Rio, enfim, os grandes centros, aí já há um número de pessoas razoáveis, né, que naquela época tomaram essa atitude, né?
tomaram essa iniciativa. Mesmo, né, tendo condição de viver razoavelmente bem, optaram por ajudar exatamente. As questões comunitárias. Então, e a partir então, Beto, e isso tudo nasceu com a Pastoral da Juventude. Foi a partir da Pastoral da Juventude. Aí, atuando ali na comunidade, a gente começou então a conversar com as pessoas, né, sobre a situação que a comunidade vivia, e a gente fazia as provocações, dizendo, ó, gente, cabe apenas a nós, né, resolver isso. A gente vai ter que ir à luta. Nós vamos ter que ir atrás de água, vamos ter que ir atrás de energia, vamos ter que ir atrás de que as ruas sejam abertas, que os lotes todos sejam regularizados com escritura, esse tipo de coisa, né? Que tenha ônibus, que a gente tenha creche, que a gente tenha, né, uma unidade de saúde. E a gente foi à luta. E a primeira coisa que nós fizemos foi organizar a Associação de Moradores. Aí, para vocês da TV R Sul, né? Naquela época, as associações de moradores serviam para quê? As associações de moradores serviam, quase que na sua totalidade, serviam como palanque para os prefeitos das cidades, para os secretários de cada cidade irem lá nas comunidades e fazerem discurso. Irem lá fazer propaganda, né, dos seus governos. Não para resolver os problemas das comunidades. Mas eu conheço a história, vivi essa história e posso afirmar isso com todas as letras. As associações de moradores, elas existiam para organizar palanque para os políticos de então fazerem os seus discursos, fazerem as suas campanhas. A Associação de Moradores da Vila Manaus, a Associação de Moradores da nossa comunidade, ela se organizou para lutar em defesa da comunidade. Nós não nos organizamos para sermos um aliado da prefeitura. Não, nós nos organizamos para transformar aquela associação num espaço de luta e de conquistas daquele bairro. E a gente conseguiu. A gente foi vitorioso. Mesmo contra a vontade da prefeitura, a gente conseguiu, em menos de 3 anos, a gente conseguiu água para toda a comunidade. Conseguimos energia para toda a comunidade. Conseguimos que as ruas todas fossem abertas. Conseguimos o centro comunitário. Conseguimos linha de ônibus. Enfim, e conseguimos um documento que nos dava a garantia de posse daqueles terrenos. Cada um teria direito a um lote. E isso só foi possível porque a comunidade tinha autonomia. E nós conquistamos isso, eu não tenho nenhum medo de dizer. A história, quem duvida, é só fazer pesquisa para saber como ocorreu. Nós conseguimos tudo o que conquistamos sem vender a comunidade, sem trocar este ou aquele serviço que a prefeitura havia se comprometido em fazer na comunidade em troca do voto. E haviam cabos eleitorais de um e outro partido que faziam apelos a nós nesse sentido. Não precisa tudo isso, é só ir lá e fazer um acerto com o prefeito, né? Em troca de alguns votos, o prefeito dá tudo o que vocês querem, né? E a gente se recusava a fazer isso, né? Porque entendíamos que o movimento popular, que a Associação de Moradores, ela deve representar e defender os interesses da comunidade. E foi isso que a gente conseguiu, e conseguimos mudar a história do movimento comunitário na cidade de Criciúma, na região sul, naquela época, e no estado de Santa Catarina. Por quê? Porque a partir daquela experiência nossa, nós conseguimos espraiar essa experiência comunitária para o estado inteiro, a ponto, internautas da TVR Sul, a ponto de a FAMESC, que era a Federação das Associações de Moradores do Estado de Santa Catarina, que há 13 anos, desde a sua fundação, estava a serviço dos políticos tradicionais. A FAMESC, que vinha para uma região e chamava todas as associações, né, de um município ou de uma região para receber o governador que estava de plantão. Era esse o papel da FAMESC. E nós conseguimos também a eleição dentro da FAMESC, articulamos uma chapa de oposição a nível de Estado, ganhamos a eleição a nível estadual e implementamos esse trabalho, essa linha de atuação independente, autônomo, né, dos poderes locais para o Estado inteiro. E aí, com o passar do tempo, isso veio
pouco a pouco se perdendo, e se perdeu de que forma? Os partidos mais do campo à esquerda começaram a pegar as associações de moradores, seus líderes, e levar para dentro da prefeitura. Então, uma caminhada que vinha autônoma foi aos pouquinhos sendo eu não digo até que tenha sido feito, né, de má fé, né, com a intenção de mas alienada, né? né? Foi mas alienada. foi. Aí houve um segundo momento, então, ou um terceiro momento, que as associações voltam de novo a estar muito mais a serviço das administrações locais do que a serviço da comunidade. Muito bem, nós estamos conversando com o João Paulo Teixeira, o comunitário João Paulo Teixeira, da Frente Brasil Popular, aqui do estado de Santa Catarina. Vamos dar um alô aí para o pessoal que estão conosco? Vamos lá, então. Edelcio Sartor, muito obrigado. Boa tarde, Edelcio, muito obrigado aí pela sintonia. Jusemar Mazinho, grande abraço. Ângela Maria Frelo. Wanderson Elisiane. Nadir Zepon. Alisson Jankowski. Ana Lu Rodrigues Bernardo. Márcio Neiva Bressan. Landa Bordion. Ângela Maria Frelo. Fernanda Paz Francisco. Reinaldo Corrêa. O Joia também, Ronaldo. Carlos Joalheiro. Aliás, o Carlos é nosso entrevistado na segunda-feira aqui, às 16h. Luiz Antônio Camilo. Luiz Antônio Camilo. Adriana Sartor. Fred Félix Carrilho. Afonso Vieira. O Marzinho a gente já falou, né? Só quero lembrar para você, o Marzinho, ele é podemos dizer assim, um artista de mão cheia. Faz aqueles bancos que montam e que desmontam. Inclusive está aqui o telefone, se não está passando aqui embaixo, daqui a pouco o Rádio vai colocar, mas tem um vídeo aí mostrando de uma entrevista, uma apresentação que nós fizemos com o Marzinho. O Marzinho, ele tem uma fábrica de móveis, bancos, floreiras, enfim, com preços sensacionais, e você pode conferir. Tem um vídeo aqui no nosso canal, daqui a pouquinho, mais depois do programa, a gente vai estar compartilhando com você. Então, não perca. Tem aí o telefone já, Rale? Tem isso aí? Tá. Depois o Rale vai colocar ele novamente. Então, aí para você comprar o seu móvel, entendeu? O seu banco, aquele banco aí de churrasco, sensacional. Para imobiliar a sua casa com todo produto impermeabilizado. Tá bom? Então tá certo, não esqueça. Daqui a pouquinho o Rádio vai estar colocando aqui, e tem um vídeo muito importante aí com o Marzinho, ele falando sobre o trabalho que ele faz, que é um trabalho sensacional aqui em Morro da Fumaça, atendendo aí toda a região. Pois bem, nós vamos a um breve intervalo. Só isso eu quero dizer para você que daqui a pouquinho mais, ao vivo às 20h, o programa Aprendendo a Ser com a Lenise Paraíso e a Giane Soete. É um programa que hoje é o último programa ao vivo. O convidado é Valneide Bem. A Lenise está grávida, então tem todo aquele procedimento normal e vai se afastar por um período aqui no programa Aprendendo a Ser, mas nós vamos continuar reapresentando os programas que foram muito importantes aqui até esse momento aqui na TV Sul. Hoje ainda ao vivo, com a Giane Soete e Lenise Paraíso, o convidado é Valneide Bem. Sensacional o programa hoje. E também, daqui a pouquinho, às 18h, o programa com Flávio Pereira, filosofando, programa também ao vivo com você. Tá certo? Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguidinha.
Anywhere you go, I'll be right there. Cherry Pet Shop. Na Cherry Pet Shop, você encontra de tudo para tratar bem seus animaizinhos de estimação. Banho e tosa, tosa artesanal, hidratação, estética animal, rações e produtos medicinais. Aqui na Cherry Pet Shop, seus sinceros amigos terão tratamento VIP. Venha conferir. Fica na rua Antônio Guglielmo Sobrinho, 208, Centro Morro da Fumaça. Telefone 3434-1904. WhatsApp 8828-6418. Cherry Pet Shop. Anywhere you go, I'll be right there. Você procura um lugar ideal que ofereça as melhores opções de lanches? Trailer do Chico Bento. O melhor prensadão. Os mais deliciosos lanches para toda a família. Próximo à Caixa Econômica Federal, em Morro da Fumaça. Telefone 3434-1639 ou 99625-4512. Com entrega a domicílio. Trailer do Chico Bento. Venha conhecer. Olá, estamos de volta com o programa Beto Madeira aqui na TV Sul. Estamos ao vivo com você. Estamos ao vivo pelo www.tvsul.com.br. Lá você consegue assistir com uma ótima imagem. Lá no YouTube, TV Sul. E nos Facebooks, TV Sul Comunitária, MF Sul Morro da Fumaça e Beto Madeira. O nosso convidado de hoje é o João Paulo Teixeira, da Frente Brasil Popular, aqui da região, vive aqui na região de Criciúma, né? Mas que atua em todo o sul do estado e no estado de Santa Catarina. Já está ali o número do Josemar, né, Marcenaria, né? Como é que é? E da Station. Falar nisso, da Station Telecom, eu quero mandar um agradecimento especial para toda a equipe da Station Telecom, aqui de Morro da Fumaça, que atende toda a região, uma empresa com internet fibra ótica, que faz um atendimento com ótima qualidade, com serviço VIP prestado para a sociedade de toda a região. O nosso muito obrigado, porque foi a Station Telecom que nos ajudou com a internet nessa parceria, nessa permuta que nós fizemos, com a internet de alta velocidade na transmissão dos desfiles dia 7 de setembro. Portanto, a todos vocês, funcionários, diretores aí da Station Telecom, parabéns pelo trabalho de vocês. Nós da TV Sul comprovamos o trabalho eficiente de vocês. Certamente é por isso que as pessoas estão aderindo a esse tipo de internet, principalmente a essa empresa, pela qualidade prestada aqui na cidade. Então, a todos da Station Telecom, muito obrigado, sucesso, e continuamos a nossa parceria. Agora, todos os dias
dias vai estar aqui embaixo do nosso rodapé também o anúncio da Station Telecom. Muito obrigado mesmo. João, toda essa trajetória, se tu não colocasse tudo, por favor, fica à vontade, pode retomar. Mas em que momento se deu, por exemplo, um momento que você percebeu que apenas trabalhar as questões das políticas comunitárias não era suficiente e precisava ir além, precisava exercer justamente também a política partidária? Como foi isso? Essa transição, né? Essa passagem, ela é sempre difícil, né? Diria até que é complicada, porque a política partidária sempre foi a prática de um grupo privilegiado, sempre um grupo muito pequeno que tem, ou que teve, ou que tiveram o controle político, né, a hegemonia da atuação política partidária na região, no município e no país, né? E nós vivíamos naquela época ainda sobre o regime da ditadura militar, né, o que aumentava ainda mais a dificuldade da liberdade de organização partidária, né? E existia todo um cerco, todo um conteúdo discriminatório e até de perseguição, né, contra qualquer grupo que tivesse uma posição política mais aguda, né, mais que pudesse estar confrontando, né, com os interesses políticos daquela época. Mas como que, no meu caso, e no caso assim, de tantas outras pessoas que estavam junto com a gente naquele período, despertamos para a necessidade da política partidária? Foi justamente a luta no movimento social. Foi essa luta no movimento comunitário que levou a gente a perceber o seguinte: se a gente precisasse de água, dependia da canetada de políticos para que a gente tivesse água. Houve a pressão da gente, houve a manifestação da gente, houveram as articulações todas para que a gente pudesse ter água, e isso de fato houve. Mas quem decidia legalmente se a gente teria a extensão de tubulações, né, para nossas comunidades, era a política, eram decisões políticas. A energia, a mesma coisa. As decisões se a gente teria energia ou não, eram decisões políticas. Se teríamos um posto, uma unidade de saúde, se teríamos a rua aberta, enfim, tudo aquilo que tinha ligação direta com os nossos interesses passava pelo arbítrio, passava pela triagem política partidária. Foi aí então que a gente pensou, né, que, bom, assim como os setores que dominavam a política naquela época tinham os seus partidos, tinham as suas representações políticas, nós também, então, trabalhadoras e trabalhadores, devíamos, então, também ter o nosso partido, para que a gente pudesse indicar vereadores, prefeitos, governadores, enfim, lançar candidatas que tivessem o perfil político e que estivesse bastante próximo daquilo que era o pensamento político da gente. Ou seja, precisava ter agentes comunitários no meio político para poder... Porque assim, sempre foi assim uma grande luta quando não se tem representante. Isso a gente vê muito nas prefeituras, quando não tem representantes comunitários nas câmaras de vereadores, ou a gente não consegue eleger políticos que têm o perfil comunitário, a gente vê uma grande dificuldade de diálogo. Aí as questões de melhorias chegam com dificuldade e muitas vezes, quando chegam, né, João, chegam da forma errada, às vezes não é aquilo que a comunidade quer. No entanto, os administradores fazem da forma que querem, né? Exatamente. Nesse debate sobre política, o que é importante a gente observar é o seguinte: é necessário, é fundamental que todos nós que somos agentes de atuação junto às comunidades, quem tem a inclinação, eu chamo de vocação, né, para a atuação político-partidária, deve fazê-lo. Agora, nem todas as pessoas têm esse perfil. Há pessoas que atuam junto às comunidades, junto aos movimentos, uma vida inteira, sem necessariamente estar vinculado a um partido político especificamente, né?
Quando eu falo assim que foi importante a participação político-partidária, porque através das lideranças populares nós conseguimos colocar no Brasil um conceito, uma prática político-partidária diferente daquilo que era assim comum no Brasil. Porque haviam os partidos mais tradicionais, até havia naquela época a Arena e o MDB, né, que era mais ou menos assim que funcionava. E todo mundo meio que, quem era mais conservador, ficava abrigado ali na Arena, né? Quem era um pouquinho mais, tinha um conceito mais libertador, mais autônomo, né, que falava de democracia, que falava de mais participação, esse tipo de coisa, aí estava todo mundo abrigado no guarda-chuva chamado MDB. Era basicamente essa divisão que havia, né? Como nos Estados Unidos é hoje, né? Os democratas e os republicanos, né? E até aqueles partidos assim mais à esquerda, né? Principalmente os partidos comunistas, Partido Comunista Brasileiro e o Partido Comunista do Brasil, né, que já havia nesse período a divisão entre os comunistas, já estavam divididos entre dois partidos nesse período, a maioria deles tinha uma preferência em atuar partidariamente dentro do MDB. Né? E com a reforma política, a partir da redemocratização do Estado, com o fim da ditadura militar, a partir de 85, aí então, de 1985, aí então começa a surgir, né, uma variedade de correntes políticas partidárias, né? O trabalhismo do Brizola, né, o PT, que era um partido novo que estava surgindo, o PTB, que era de Getúlio Vargas, mas que foi entregue para Ivete Vargas, né, que historicamente deveria ter ficado com o Brizola. Mas como a ditadura não engolia o Brizola, aí não deu o PTB para o Brizola, não deixou o Brizola tomar a sigla do PTB, para não dar continuidade à história de Getúlio, e o Brizola daí cria o PDT, né? E aí os partidos comunistas também se organizam como partido e tal, e nós passamos a ter uma pluralidade política bem maior, né? Daí então o PMDB, aí a Arena deixou de existir e passou a ser PDS, né? E aí a ditadura militar acabou, Tancredo Neves foi eleito indiretamente pelo Congresso Nacional, morreu, quem assumiu a presidência foi o Sarney, e aí a partir de Sarney, quem tem mais de 40 anos de idade, acompanhou essa história, né, e sabe direitinho no que deu, acabou na chamada Nova República, né, e que acabou produzindo eleições diretas a partir de 89, então depois de 21 anos de ditadura, 4 anos de um governo com eleição indireta. E a partir então de 89, a população brasileira começa a praticar, a exercitar o direito de votar para presidente da República. E estamos fazendo isso até os dias de hoje. Uhum. Pois bem, olha, a semana que vem nós vamos conversar com o João. O João vai falar um pouquinho, o pedreiro João, que hoje é um agente comunitário da Frente Brasil Popular, como é que ele... Qual foi o motivo que tornou ele um candidato a prefeito em Criciúma, depois foi candidato a deputado estadual, e o envolvimento dele diretamente na política. Combinado assim, João? Fica combinado. Aqui o senhor é quem manda. Opa! Se a gente tiver com as informações adequadas para poder responder, estaremos aí para refletir e fazer esse debate assim franco e aberto com as pessoas que integram a TVR Sul. Porque é importante, o João tem vindo aqui, é importante você que nos acompanha sempre conhecer um pouquinho a história do João. O João representa milhares e milhares de pessoas igual a ele, por aí, que estão no Brasil ainda na luta, que se afastaram um pouco, que voltaram, que voltam em momentos difíceis do Brasil para atuar, ou que
permanecem sempre na luta. Então o João é uma pessoa que representa tudo isso. E a semana que vem nós vamos falar um pouquinho, então na próxima quinta-feira, vamos falar sobre a atuação dele diretamente na política partidária. Hoje nós falamos sobre as políticas comunitárias que o João, você conseguiu compreender. Para você que está chegando agora, pode depois assistir o vídeo que está aí. Essa entrevista vai ficar gravada aí nos nossos Facebooks, nos nossos canais. Né? Então você vai poder acompanhar para que você, a semana que vem, quando o João estiver aqui ao vivo, novamente você entender um pouquinho por que a militância dele em partido político. Vamos aí, quem está aí, Ralê? Vamos lá para nós fechar? Roseli Antunes. Vanessa Nathaniel Bertan. Terezinha Piva. Alexandre Brina. E Zelândia Madeira. João, aquilo que eu não perguntei hoje, fique à vontade, o microfone é teu aí. Bom, outra vez dizer que é uma alegria, né, estar aqui com vocês. Quero sempre que puder, que for me concedida a oportunidade, estar aqui conversando com vocês, aprendendo também com vocês, porque a gente se relaciona em vários grupos, e nesses vários grupos a gente vê muitas opiniões, né? A gente também observa outros olhares que acabam, né, contribuindo também na formação da gente, né, na formulação, né, de conceitos e de ideias. E a vinda da gente aqui tem esse objetivo, colocar um pouco assim o pensamento da gente e principalmente a experiência de vida da gente, para que a partir dessa experiência a gente possa construir a cada dia um país melhor para a maioria da população poder viver com dignidade. Porque é isso, né, Beto, que faz sentido a vida da gente. Ser instrumento, ser um fermento na massa, ser uma fagulhazinha de luz, quem sabe numa escuridão, né, para que as pessoas possam se servir, né, dessas pequenas contribuições, né, e não cair em precipícios, não passarem a viver com dificuldades, né, que infelizmente hoje uma boa parte da nossa sociedade vive. Então, quero deixar assim com toda clareza, com toda franqueza. A gente participa porque imagina que as dores todas vividas por uma parcela importante da sociedade não precisaria estar sendo vivida se a gente pudesse pensar uma sociedade com uma participação maior, com a distribuição melhor da riqueza produzida pela grande maioria. E a riqueza que é construída através da produção, e não o enriquecimento de uma minoria muito pequena às custas de aplicações financeiras em prejuízo, né, da abertura de postos de trabalho, de abertura de empresa, da abertura de escola, abertura de serviços, enfim, que é o que infelizmente a gente vem acompanhando, infelizmente, no Brasil e no mundo nesses últimos tempos. Está valendo quem tem dinheiro, não está valendo muito mais aqueles que produzem e que geram riqueza. Essa história, essas situações todas, a gente precisa refletir, a gente precisa debater, para que a gente não produza os males que condenam à miséria extrema uma parte significativa da população. João, muito obrigado por ter vindo. Até quinta-feira, compromisso marcado aqui às 4 da tarde. Beleza, até quinta-feira então. Gente, muito obrigado a vocês. Daqui a pouquinho, então, você fica aí, a partir das 18 horas, o programa Filosofando com o Dr. Flávio Pereira, médico naturalista e espiritualista aqui conosco. E às 8 da noite, o programa Aprendendo a Ser, o último programa aí dessa série aí, com a Giane Suete e Lenise Paraíso. Hoje o convidado é o coach e empresário Valneide Bem. Grande abraço, até lá.